Amores, quando nós buscamos entender os primeiros sociólogos, tem um que é indispensável, que é o Durkheim. Durkheim é muito legal, porque ele está pensando, né, como seria a vida das pessoas em relação à sociedade. Como seria a relação entre os indivíduos e a sociedade. Então, quando vocês pegarem a matéria da prova para estudar, quando vocês sentarem, se vocês estudarem pelo blog, vocês vão perceber que lá no módulo 3, a primeira frase é assim: a consciência coletiva / consciência individual. O que significa isso? Que existe uma consciência coletiva que antecede a existência da pessoa enquanto indivíduo, e essa consciência coletiva, ela faz com que todas as pessoas se comportem de um determinado modo, como se aquilo ali fizesse parte da natureza delas. E a natureza é diferente da cultura, porque a natureza é algo dado biologicamente. A natureza é algo que independe da sociedade para existir. Né? É tipo a diferença física de corpo entre homens e mulheres. Já quando nós pensamos a sociedade, a cultura, nós podemos entender cultura como um hábito coletivo. Podemos entender cultura como o modo como as pessoas na vida em sociedade, elas classificam o certo, o errado, justo, injusto, bonito, feio. Observem que os padrões de certo, de errado, de justo, de injusto, são construções coletivas que os indivíduos aceitam, né, e se comportam como se fosse a própria escolha deles. Mas Durkheim vai falar que não é. Tá? Agora, o que significa a ideia de coesão social? Coesão social é a ideia de que o indivíduo está seguindo as regras, de que ele se encontra em coesão social, em conexão com a vida social. É aquela pessoa que dificilmente vai ter problema na vida em sociedade. Tá? É aquela pessoa que vive muito bem com os seus semelhantes. Minha querida, se você parar para imaginar, o que seria uma situação de anomia? É como se você concluísse que não precisa seguir regra nenhuma, você vai fazer o que você bem entende e pensa que vai ficar tudo bem. Em Durkheim vai ficar tudo bem? Não, porque se você observar, você vai sofrer o processo de coerção social. A sociedade vai exercer uma pressão para que você passe por um processo de adaptação às regras. Um exemplo muito interessante é o padrão de beleza. Notem que as mulheres elas ficam numa busca constante para alcançarem um padrão de beleza, né, que a sociedade estabelece como ideal. É onde as mulheres vão para a academia, arrumam o cabelo, fazem maquiagem, porque precisam se adaptar àquele tipo de beleza. Agora, o que seria o conceito de fato social? Por fato social, nós podemos compreender o modo de agir das pessoas em sociedade. Podemos também compreender como um hábito coletivo. Para o Durkheim, o pesquisador, o sociólogo, deve tratar o fato social como coisa. O que significa isso? Tratar o fato social como coisa significa que não pode haver, tudo bem, não pode haver nenhum tipo de envolvimento emocional pessoal do sociólogo com o objeto de estudo, que é a sociedade. Então, o que acontece? Você, enquanto sociólogo, vai pesquisar a torcida do Flamengo. Você pode envolver na sua pesquisa a sua opinião pessoal para o Durkheim? Não, não pode. Você deve tratar aquilo como algo que seja neutro. Você tem que ter uma postura neutra para que a sua pesquisa tenha validade científica. Quem se lembra quando eu disse que logo que a sociologia surge, os primeiros sociólogos utilizam os mesmos métodos das ciências da natureza, porque era um processo de institucionalização da sociologia como disciplina científica. Confundiu?
é o período em que eles estão tentando mostrar que a sociologia também é ciência, também produz conhecimento científico e possui métodos. E utiliza os mesmos métodos das ciências da natureza. Então, o que acontece? Nesse processo, a neutralidade é fundamental. Você tem que ser neutro em relação ao que você está estudando. Eu não posso pesquisar, eu não posso olhar para o tráfico, por exemplo, de modo pessoal. Eu tenho que fazer uma análise impessoal, sem imprimir ali o que eu penso, o que eu sinto. Daí a importância de tratar o fato social como coisa, de tratar o hábito coletivo dos traficantes como coisa, para que eu não imprima ali a minha opinião pessoal e consiga produzir uma análise sociológica cientificamente válida. Entenderam isso? Então, o que acontece? O fato social, ele pode ser patológico ou normal. O fato social patológico, ele não possui regularidade. O fato social patológico, ele desestabiliza a sociedade. Vocês podem utilizar como exemplo um crime bárbaro, que deixa a sociedade desestabilizada, que retira as pessoas de uma situação de estabilidade cotidiana, gera perplexidade nos indivíduos. Já o fato social normal acontece com regularidade, serve inclusive para manter a estabilidade social. Aí eu coloquei como exemplo o crime, o assalto, o furto. Observe que isso vai acontecer em qualquer futuro, em qualquer época. E serve inclusive para lembrar o que não é para fazer. Daí a ideia de processo de ressocialização através do sistema carcerário. O sistema carcerário, ele tem a função de promover uma coerção social através de uma ressocialização para que o indivíduo retorne ao estado de coesão social, uma vez que ele se comportou de modo anônimo, cometendo o crime. Entenderam isso? Mesmo? Então, o que acontece? O fato social, ele possui 3 características. Exterioridade. Observe que quando vocês vêm ao mundo, a sociedade está pronta. A sociedade está arrumadinha. Cabe a você, enquanto pessoa, passar por um processo de adaptação. Agora, coletividade, também conhecida como generalidade. Significa que as pessoas, elas agem como se aquela construção social fizesse parte da natureza ou até da própria vontade delas. Já notaram que existem grupos sociais onde a violência é naturalizada? Eles entendem que a violência faz parte da natureza humana, é assim mesmo. Né? Aí, tentar explicar para essas pessoas o que são direitos humanos, né? Que a violência não faz parte de repente, de uma natureza, mas de uma construção social, é difícil. Agora, e elas fazem isso como se fosse a própria vontade. Não conseguem entender que aquilo é exterior a elas. Tá? Coercitividade. Quem deixa de seguir as regras vai sofrer uma pressão para se adaptar. Até aí, tudo bem? Agora, quando Durkheim pensa os tipos de suicídio, ele vai falar que existem 3 tipos de suicídio. Quais são os 3 tipos de suicídio? Egoísta, altruísta e anônimo. O suicídio egoísta, ele é consequência da total falta de conexão, de identificação entre o indivíduo e a sociedade. Ele não tem nenhuma empatia pela sociedade. É equivalente à pessoa que desenvolve uma depressão. Ela não suporta a vida em sociedade e comete suicídio. Mas é que a sociedade está, ao seu modo, estabilizada. É ela que não possui conexão e identificação com aquele grupo social. No suicídio altruísta, é o excesso de identificação com a sociedade. A pessoa está disposta a morrer por uma causa que ela julga nobre e muito importante para a vida social. É o excesso de empatia pela sociedade.
é equivalente ao indivíduo que possui um ideal, que ele acredita muito naquilo e ele deseja literalmente morrer por aquela causa. Ele prefere lutar até o fim da própria vida por aquilo ali. Deu para entender isso? O suicídio anômico é quando a sociedade está completamente desestabilizada, muito desestabilizada, e diferentes pessoas que de repente nem se conhecem cometem suicídio. Pelo mesmo motivo, a falta de estabilidade social, no plano político, econômico, social. O melhor exemplo é a crise de 29. Suicídio altruísta, eu coloquei para vocês aqui um homem-bomba. Mas vocês podem tomar como exemplo de suicídio altruísta qualquer pessoa que lute por uma causa que ela considera que será maravilhosa para toda a sociedade. Ok? Entenderam isso? Vamos lá. Finaliza, por favor.